Pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema bastante controvertido e interessante por parte dos advogados, um tema que a gente acaba não discutindo muito, né? Infelizmente, a gente acaba não tratando desse tema, nem preparando os profissionais na academia, quando eles estão fazendo a faculdade de Direito, e depois, quando se formam, tampouco esse tema ele é abertamente tratado, que é o tema do desafio da cobrança, né, de honorários. E hoje eu elenquei aqui alguns itens, acho que são uns 4 ou 5 itens, em que nós vamos conversar sobre os principais desafios que o profissional enfrenta na cobrança de honorários, certo? Quero conversar com você sobre a postura, desde a postura até a percepção, né, de valor do nosso trabalho, para que a gente consiga, com convicção, poder realmente desenvolver um contrato, ser contratado por alguém para fazer um trabalho bem feito, um trabalho bacana, tá bem? Então, pessoal, esse tema, como eu disse, ele acaba surgindo com alguma recorrência por conta do nosso curso ser um curso para mais voltado para a prática profissional, né? Então, acaba que a gente trata, né, desse tema de uma maneira um pouco mais transparente, mais tranquila. É um tema que nos interessa para que o advogado consiga se desenvolver, né, tenha suas receitas para que ele consiga trabalhar e ter uma dignidade no desenvolvimento das suas atividades. Não é pouco, não são poucos os testemunhos que eu recebo de muitos colegas ou que abandonam a advocacia ou acabam não conseguindo se integrar ou mesmo acabam não entendendo, né, como é que se faz para se firmar dentro da advocacia e conseguir ter, né, resultados, e aí eles ficam vendo, os colegas ficam vendo outros colegas que aparentemente estão se saindo bem, que eu digo aparentemente porque nem tudo que reluz é ouro, né, mas que aparentemente estariam se saindo bem, e começam, claro, como é natural nosso do ser humano, a gente se comparar, né, comparar com os outros e tentar entender o que está acontecendo de diferente, por que uns conseguem se desenvolver de uma maneira, né, aparentemente, nem eu disse, mais robusta, mais evidente ou com melhores resultados do que outros, certo? Então hoje nosso encontro de hoje vai ser para a gente falar abertamente sobre essas questões. Preambularmente, pessoal, antes de entrar propriamente nesses principais desafios, eu gosto sempre de conversar um pouquinho sobre os aspectos econômicos, né, no controle das finanças do advogado. A gente, não sei por que isso, tá? Porque, na verdade, todo mundo que tem uma atividade particular, e a atividade da advocacia é privada, né, sempre pensa em custos e resultado. Ou se fosse uma empresa, a gente falaria de lucro, né, os lucros dessa empresa. No caso, são os resultados, porque é a remuneração pelo trabalho do advogado. Eu não sei porquê, eu não consigo entender o porquê, ou talvez até tenha lá a minha suposição, mas na advocacia isso é mais forte até do que em outras áreas. Nós não temos essa preparação, né, preparação para o enfrentamento dos aspectos das dificuldades econômicas, né? Então, uma das coisas que eu sempre bato muito firme na tecla é de que essa lógica assim de custo de receita mensal, que é um pensamento assim muito próximo do salário, do assalariado, né? Ela não tem, ela nos atrapalha, né? Ela não tem grandes efeitos positivos para quem trabalha na área da advocacia. E explico melhor. Alguns países costumam falar em, primeira coisa, não quanto ganha, mas quanto se faz, né? Porque a gente produz riqueza quando a gente está
trabalhando, né, quando a gente está atuando para as outras pessoas ou produzindo alguma coisa para alguma pessoa. Mesma coisa na nossa área. Então, alguns países falam em quanto você faz no ano, né? Então, pensam no orçamento anual, nas receitas anuais. Nós, como a gente tem uma cultura, uma formação muito voltada para o emprego, tanto o emprego formal quanto empregos informais, as pessoas, né, culturalmente no nosso país pensam na receita mensal. Tá? Quem é funcionário público, isso é muito evidente. Né? Quem é regime CLT, isso é muito evidente. Mas para outras atividades, isso não faz tanto sentido, né, como na nossa da advocacia. Então, na nossa da advocacia, não faz muito sentido, né, a gente pensar na receita mensal, e sim nós pensarmos no resultado anual, quanto que se faz no ano. E aí, esse resultado anual, ele vai ter que ser coerente, correspondente, suficiente para bancar, daí sim, as despesas recorrentes, mensais, né, que são aquelas de conta de luz, de água, telefone, internet, etc. e tal. E mais, evidentemente, aquilo que vai dar o sustento para a família do profissional. Então, essa primeira observação eu queria fazer para vocês, colegas, porque a nossa área é uma área que, como eu disse, a gente depende dos clientes que nos contratam, né? E a gente trabalha bastante com o elemento do êxito, né? Quando trabalha com causas ou mesmo com resultados em trabalhos extrajudiciais que tenham resultados econômicos em favor do cliente, né? E a gente costuma ter, né, um valor maior quando chega esse momento do êxito, quando dá certo, então o trabalho que está sendo feito entra um valor maior. Então, assim, ó, eu sempre digo isso para os colegas, não tem como abrir mão, né, de um valor de entrada, que os antigos chamavam de taxa de inspiração, né, o valor de entrada, que seria a taxa de inspiração, que é o valor para produzir o trabalho inicialmente, e evidentemente que o maior resultado vai acabar vindo, né, no desfecho do serviço, que também é comum nas outras áreas, né, também é bastante comum. Quem trabalha melhor com isso, acho que é a classe dos médicos. Né? Os médicos, independente do paciente sair vivo ou não de um procedimento, todo mundo sabe que o médico vai ter que receber. Aqui, na nossa área, tem gente que não compreende isso. Então, essas duas advertências, né, para a gente iniciar a nossa conversa aqui, fica. O nosso trabalho, ele é realizado vencendo se ou não a causa. Ah, mas se vencer tem o êxito. Ok, é um prêmio, é um resultado que tu compartilha com o resultado do cliente. Isso é uma vantagem da nossa área. Mas, diferente, aliás, parecido com outros ramos, né, nós também temos que ter o resultado pelo trabalho todo que é realizado, independente do êxito ou não, que não depende muitas vezes do advogado, principalmente quando a gente está falando de ações judiciais. E a segunda observação é essa, né, que a gente tem uma compreensão de orçamento anual muito mais clara do que um orçamento mensal. Então, reduzir custos recorrentes. Então, quanto menos a gente tiver de custo mensal para qualquer empreendimento, inclusive um escritório de advocacia, tanto melhor. A gente tem que reduzir custos mensais. Quanto mais a gente puder remunerar os parceiros, aqueles que estão envolvidos conosco, contratantes, aliás, contratados, né, que a gente eventualmente tenha, seja uma empresa, às vezes, de administração de documentos, que faz o trabalho de secretariado, seja uma empresa de marketing, seja, quanto mais a gente puder, né, tratar com eles sobre resultados, tornando-os produtivos. O que é isso produtivo, Rafael? São aqueles parceiros que acabam recebendo, né, tendo resultados melhores, quando os nossos resultados também são melhores. Então, tanto quanto possível, a gente conseguir desenvolver isso entre colegas também, melhor. E quanto menos recorrência, ou seja, aquele custo mensal fixo, melhor para o êxito do advogado. Talvez essas premissas simples e aparentemente claras, quando a gente conversa abertamente sobre isso,
elas não estejam tão claras assim, para quando o profissional esse que não conseguiu se firmar na advocacia acaba desistindo, né? Acaba desistindo. Por quê? Justamente porque ele não teve essa percepção de negócio, certo? Me lembro que uma colega uma vez me comentou isso, uma colega professora, né? Ela disse: Rafael, eu resolvi só dar aula, não quero advogar. O meu trabalho vai ser professora, porque eu não sei cobrar. Eu não sei, eu não consigo. Eu faço trabalho, faço bem feito, mas eu não sei cobrar, eu não tenho talento para isso. Então, ela não tinha a percepção de negócio, nem de valor, né, do seu próprio trabalho. Né? Então, fica aí essas duas observações de alerta. Bom, e os desafios que nós temos na contratação? Porque alguns colegas também me questionam sobre isso. Professor, como é que eu converto uma contratação? Como é que eu faço com que a contratação dê certo, que eu seja contratado, né? Será que tem muita concorrência e eu estou perdendo aí minhas contratações? Às vezes eu atendo, a pessoa não me contrata. O que está acontecendo comigo? Por que essa dificuldade de conversão? Bom, aí que eu vou falar desses 4 ou 5 desafios, né, que a gente consegue identificar na cobrança de honorários. No momento da contratação, às vezes, o profissional ele está muito focado em se o preço, isso é uma dificuldade que muitos advogados têm, né? Precificar, dar preço ao seu serviço, se o preço está muito elevado ou não. Então, isso é uma dificuldade muito grande que muitos colegas me compartilham. Será que está certo o preço? Eu estou inseguro em relação ao preço. Né? É claro que com o passar dos anos, a gente vai entendendo a nossa atividade e a questão do preço vai ficando mais clara. Vou dar alguns exemplos para vocês. Né? Se a gente tem uma causa, por exemplo, de 300 mil reais, né, é o valor da causa para o nosso cliente. Tá? A gente é no negócio imobiliário, né, é normal que tenham negócios, né, nessa faixa de valores. Né? O que mais tem é entre 300 e 1 milhão de reais, são os imóveis de maior volume que a gente tem no mercado. Né? Então, essa é a média, o ticket médio, entre aspas, né, dos serviços que a gente presta. Bom, se eu tenho lá uma causa de cerca de 300 mil reais, evidentemente que eu preciso cobrar um valor inicial e esse valor tem que ser proporcional à responsabilidade da causa, então tem tudo a ver o valor que o cliente está perseguindo, a pretensão do cliente, seja ele sendo cobrado por 300 mil, por um credor fiduciário, ou seja ele buscando o direito sobre um imóvel enquanto credor, né? Se eu tenho esse ponto de partida, me parece que para fazer o trabalho inicial todo de estudo, preparação da medida que vai ser utilizada, da medida jurídica que vai ser utilizada, que pode ser judicial ou não, ele me parece que um patamar de razoabilidade seria a faixa de 5%. Tá? Então, é razoabilíssimo, né, que haja uma cobrança inicial de 5%. 10% de 300, né, é 30 mil, significa que são 15 mil reais. Então, o valor inicial. E o êxito? Bom, o êxito daí pode variar de 10% a 20%, dependendo, né, da complexidade do caso e da negociação que se faz com o cliente, certo? Então, só para vocês terem uma base, uma métrica mínima, assim, do que a gente está conversando agora. Por que eu estou falando isso? Porque vocês viram que não é para mim tão difícil entender a da precificação. Agora, essa questão da precificação não é o maior problema. É isso que eu percebo, colegas. Eu acho que os maiores desafios da cobrança dos honorários está na parte do atendimento. Tá? É isso que eu queria compartilhar com vocês, ver se vocês concordam comigo. Eu entendo que na parte do atendimento existem alguns pecados, né, que a gente acaba cometendo, né, todos nós cometemos erros, é natural, né, mas alguns erros eu acho que seriam evitáveis se a gente tivesse maior clareza do que a gente está fazendo. Então, primeiro desafio, né, primeiro desafio que eu elenquei aqui para conversar com vocês é a confiança, tá? O elemento confiança. O tópico, então,
confiança. Menos do que o preço, mais importante do que o preço, tópico 1, confiança. Mais importante do que saber dar o preço certo é você transmitir confiança. Confiança em que sentido, Rafael? Todo o sentido da confiança. Confiança é a base do relacionamento do advogado com todo cliente. Tanto nas nossas normas deontológicas, que são as normas de ética do advogado, quanto na percepção de vida prática, confiança é a chave de tudo. Confiança é o mais importante. Hoje em dia, pessoal, por incrível que pareça, né, se você for como advogado, enquanto advogado, se eu tiver que me valer dos serviços de um colega advogado, eu tenho alguma dificuldade. Porque eu tenho que confiar naquele colega que vai prestar o serviço. Alguns colegas, eu acho que são muito inteligentes, mas eles não têm aquela vivência prática que eu reputo importante para o desenvolvimento da área. Outros colegas, eu acho que eles têm alguma vivência prática, mas eles estão com um volume tão grande de trabalho que eu fico com receio, né? Ou fico com receio também de transmitir a eles uma situação, um caso. Então, se você for verificar, não é muito fácil confiar num profissional o teu caso, né? Se eu, enquanto advogado, percebo isso, imagina as pessoas, tá? Então, num atendimento ao cliente, né, e lembre-se que os atendimentos devem ter pagamento de consulta, né? Isso é uma coisa evidente, tá? Não há dúvidas hoje em dia sobre isso, né? Até para respeitar o tempo do profissional e o profissional demonstrar que ele se respeita, tá? Mas, enfim, num atendimento ao cliente, um dos aspectos que eu percebo na vida cotidiana, né, de atendimento aos clientes, é que é muito importante a confiança. Tá? É muito importante a confiança. E aqui vai uma crítica, tanto para nós, advogados, quanto para os próprios clientes. Tá? Um critério errado que se divulga. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje em dia no mundo, com tanta fraude eletrônica, com tantos problemas, na minha concepção, uma das coisas mais importantes e mais difíceis de alcançar é tu lidar com pessoas que você pode confiar. Né? Então isso tem um valor tão grande, um valor tão importante, né? Saber que o profissional está ali, que ele vai te atender, que ele vai te dar um retorno, que ele não vai te abandonar, né? Como agora, por exemplo, há pouco estava atendendo um cliente que foi abandonado, né? Então saber que eu posso confiar naquele profissional, que ele é perene, que ele está ali, né, na atuação, isso é muito importante. É uma das coisas mais importantes que podem existir. Honradez, credibilidade, respeito ao seu próprio nome, né? Então, aquilo que foi negociado e combinado, né, respeitado nos detalhes. Então, a confiança, pessoal, para mim, na minha perspectiva, é o ponto-chave. E a demonstração, num primeiro relacionamento com o cliente, de que ele pode confiar no profissional, isso também é relevante, né? Isso é muito importante. Então, hoje em dia, as pessoas buscam uma contratação por referenciamento, né? Então, eu referencio alguém me referencia. É muito bom quando isso pode acontecer. Mas eu tenho também o caminho da internet, que é quando eu me apresento ali como profissional e as pessoas podem me buscar, me acompanhar, ver que eu existo, ver que eu estou lá perene, atuando há anos, né, no mercado de trabalho. Excelente. Esse é um dos aspectos da confiança. E o segundo aspecto da confiança, que daí eu já vou chamar, pessoal, de a segunda premissa, né, que a gente tem que conversar, tá? É a percepção de valor que o advogado tem do serviço que vai prestar, tá? A percepção de valor é quando eu consigo estabelecer um entendimento sobre o caso,
Então, eu pego um caso e digo assim, ó, aqui não é bom para você distratar. Aqui não é bom para você pedir o distrato do contrato e pedir o dinheiro de volta. Por quê? Porque essa empresa não tem mais saúde financeira, ela vai cair fora, mas tem um patrimônio de afetação, então é melhor você, mesmo com prejuízo, firmar para ficar aqui para receber alguma coisa. Isso é um exemplo, né, de demonstração, tá? De demonstração da percepção de valor que eu tenho do negócio e demonstrar o meu conhecimento, né, a minha confiança, transmitir que eu tenho confiança no que eu estou dizendo. Vou eu decidir pela pessoa? Nunca, jamais. Mas a minha orientação, ela tem que ter uma firmeza, ela tem que ter uma entrega mínima. Uma coisa que eu vejo também, muito comum, colegas, são os... E aqui não vai crítica para os advogados, tá? Aqui é uma crítica que se faz até para o sistema judiciário. Né? Nosso sistema judiciário é tão inseguro que eu vejo os colegas acovardados de dar opinião. Né? Então, de fato, a gente às vezes não tem como, né, não tem como dizer, ó, isto vai ser assim, porque a gente sabe que é um caos o cumprimento das leis, das normas no direito brasileiro, e é caótico também o sistema da justiça brasileiro, também é caótico, né? Não pessoalizando nada nem ninguém, né, que trabalha bem e se dedica, mas é um fato, certo? Então, só que daí o profissional vai se acovardando. Eu já acho que nós temos que ter um tempero nisso, né? Meu entendimento, a gente tem que ter um tempero. Mesmo a gente não tendo como garantir nenhum tipo de resultado, a nossa opinião, ela deve vir. Porque é para isso que você está sendo remunerado, para ter uma opinião. Tá? Então, às vezes eu vejo em reuniões com colegas, às vezes até muito experientes, o colega não querendo dar uma opinião, né? Com medo de dar uma opinião. Por quê? Porque ele está mais preocupado em se proteger, de não errar, do que colaborar para tentar encontrar uma solução. Então, esse é um ponto. A percepção de valor nossa, puxa, nós temos opinião, nós colaboramos, nós contribuímos para o cliente. Olha como nós somos um profissional bacana, um profissional interessante, que vale a pena ele nos contratar. Vale mais a pena para o cliente me contratar do que eu, esse cliente, vir para o meu rol de clientes. Isso tem que estar muito claro. Né? Então, a percepção de valor que o advogado transmite quando ele conhece, quando ele sabe o que vai acontecer. Certo? E aí, tem aquele porém que eu falei, que é uma crítica ao cliente. Eu não sei porquê, ou até suspeito, né, porquê, mas as pessoas acham que é bom contratar pessoas espertas, pessoas malandras, pessoas com astúcia, né? Então muita gente pensa isso. Quer ter um advogado astuto. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ser astuto, nós temos que ser astutos. Mas existe um limiar aqui, tá, que a gente tem que perceber ele com muita clareza, que é o limiar que se ultrapassa da astúcia para o golpe, para o erro, para a malandragem, para a atitude que não é uma atitude tão correta. Este profissional não me interessa. Eu não contrataria, mesmo que ele fosse muito inteligente. Por quê? Olha o erro do cliente. O cliente fala assim, eu tenho que pegar um malandro. O malandro vai fazer eu ganhar a ação. Só que quem está com a procuração do cliente, quem tem poderes para fazer coisas em nome do cliente, é o malandro. O malandro tem poderes para fazer coisas em nome do oponente? Não. O oponente está protegido pelo advogado dele, certo? Agora, se você, cliente, contrata um advogado malandro, não por ele ser um bom advogado, mas sim por ele ter esta malandragem, esta astúcia que supostamente te traria vantagem, talvez tu esteja dando um tiro no pé. Por quê? Porque isso pode se reverter contra você mesmo. Né? E aí eu volto para o primeiro item, que é o pai de todos, né? Que é a confiança. Né? A confiança. Então vejam só, pessoal, fechando esse parênteses aqui, como está mal explicado, mal compreendido pelas pessoas, né? Como é que é o jeito certo de você buscar por um profissional. Tá?
E o engraçado é que a gente não usa esse mesmo critério para outros ramos, né? É muito estranho isso. Ninguém quer um médico malandro para fazer nossa cirurgia, a gente quer um médico sério, não é? Deveria ser a mesma coisa. Mas, enfim, é um erro, uma falha cultural, um defeito cultural, né, que a gente tem, certo? Dando sequência, então, ao nosso raciocínio, gente. A partir do momento que eu tenho essa percepção de valor e que eu demonstro que eu sou uma pessoa confiável, e eu também tenho que confiar no cliente, também eu não quero um cliente malandro, porque ele pode me passar a perna, tá? Advogados, cuidado, tem clientes malandros que também podem passar a perna em você, então também não nos interessa. O casamento tem que ser perfeito, né? Então a gente tem que confiar no cliente, o cliente está me trazendo de informações, são comprováveis, são verificáveis, ele tem documentação legal, ele vai contar com todo o meu apoio, eu vou lutar por ele, dentro daquilo que é possível lutar. E, mesma coisa, o advogado, né? O cliente vai procurar um advogado sério, aquele que vai lutar por ele, no matter what, né? Não importa quem está do outro lado, não importa se o outro lado tem alguém mais rico, mais famoso ou mais poderoso, independentemente disso. Então, confiança de dupla mão, né? De via de mão dupla. E aí, meus amigos, eu vou para o terceiro elemento, que é a clareza sobre as etapas do trabalho. Tá? Isso é o mais difícil para o advogado. Seja ele iniciante, mais difícil, evidente, para o iniciante, seja ele para o advogado já sênior, ou advogado pleno, aquele advogado que já está aí na labuta. A clareza sobre as etapas do trabalho. Eu vejo que, às vezes, a gente erra na contratação, nós erramos na contratação, olhando para trás, né, eu vejo os erros que aconteceram de contratação, que eu também cometi, e a gente faz para não repetir, muito relacionado a não ter uma percepção das etapas do trabalho. Então, imagina lá um pintor que é chamado para pintar, e o sujeito diz assim, eu quero que você pinte para mim de tinta branca. Você pode pintar para mim de tinta branca, né, a minha casa? E aí imagina que o pintor está ali, olha a fachada da casa, e dá um preço para pintar a fachada da casa. E aí ele fecha o contrato. Agora pensa, imagina se este cliente que contratou o pintor estiver com uma outra expectativa, estiver com a expectativa de que seja pintada a fachada, as laterais, os fundos, o pátio e a parte interna da casa. Já pensaram? Então, olha o estresse, olha o volume de estresse que nós estamos preparando para esse relacionamento. Esse relacionamento vai ser muito, muito estressante. Porque quando você tiver pintado a fachada, você vai dar o trabalho por feito. E aí o cliente vai dizer, não, mas e o resto? E resto? Não, tem aqui essa parte dos fundos, tem aqui essa parte interna. Não, mas isso aí, aí eu começo a ter uma sensação de que eu estou em desvantagem. E o cliente começa a se sentir que foi enganado. Olha que estresse isso, pessoal. Como é que a gente resolve isso? Clareza das etapas. Tem que ser denunciado, tem que ser denunciado, não. Tem que ser descrito com clareza cada uma das etapas na contratação, ou que a gente pode chamar de escopo do trabalho. O escopo do trabalho tem que estar claro. Ah, mas se tiver hipóteses de maior complexidade e de menor complexidade. O que significa isso? Eu sei que isso acontece, tá? Às vezes um caso pode iniciar mais simples, com a gente desenhando um tipo de caminho para a solução, mas a gente sabe que se alguma coisa acontecer de errado, como por exemplo, eu ser contratado para fazer uma negociação, né? Ó, não deu negociação, pode virar ação judicial, pode virar disputa. Bom, se eu sei que existe essa possibilidade de solução mais rápida, mas também sei que essa solução pode descambar para algo mais complexo, o que eu faço? Eu crio no próprio contrato que eu estou fazendo com o cliente, na parte do escopo do contrato, do objeto do contrato, eu crio ali as hipóteses. As hipóteses. Ó, eu vou fazer isso para solucionar o teu problema e o preço é
10% sobre a negociação acordada, né? Realizar a negociação e fechar o acordo. Mas se né, essa negociação não for efetivada, aí vai ter nós vamos ter que adotar uma medida judicial. E essa medida judicial vai custar tanto mais 10%, né? Fechando então os 20%. Estou falando aqui em hipótese. Só estou demonstrando, e às vezes os casos são muito mais do que isso, tá? Às vezes a gente pode desenhar possíveis 5, 6, 7 medidas judiciais, né, para uma mesma situação. A gente observa ali, tem empresa envolvida, tem família envolvida, tem sucessão envolvida, então, quando você vê, tem uma cadeia de coisas envolvidas. Aí imagina que o cliente te contratou achando, agora eu tenho um advogado para o meu problema, e você diz, não, isso era só para fachada, isso era só para abrir o processo, né, o início do processo de dissolução, por exemplo, de sociedade, mas agora surgiu o problema com a esposa, agora surgiu o problema com o sócio, agora surgiu... Bom, nesse caso, por isso que é tão importante, pessoal, essa percepção, essa clareza sobre as etapas de trabalho e que elas sejam bem desenhadas, né, bem desenhadas, com uma flexibilidade contratual, com uma pequena flexibilidade contratual que permita que a gente possa ajustar o carro no meio do caminho, né? Então, se a gente puder ajustar o carro no meio do caminho, é muito mais fácil, é muito melhor para a gente, né? Para a gente poder daí não só demonstrar que nós estamos sendo corretos com o nosso cliente, como também respeitar o nosso próprio tempo, né? O nosso próprio trabalho, certo? Então, sim, eu já errei muitas vezes, né, em ter feito algum contrato em que eu não tinha previsto as demais etapas e gera sempre um constrangimento ou às vezes um estresse na hora que o cliente não respeita isso ou não percebe isso, não tem a percepção do valor. Então, o legal é desenhar antes. Não foi possível desenhar antes, também já tive problemas desse, mas com transparência também foi resolvido, né? Tem muitas pessoas que são muito corretas, muito honestas e entendem, né, a percepção de trabalho. Já outras, né, daí a gente tem sempre essa possibilidade, por nós sermos uma atividade privada, de não seguir trabalhando com pessoas que não respeitam o profissional, ou pior, querem tirar vantagem do profissional. Né? Isso tem em todas as áreas, e é por isso que a gente tem que ter as nossas estratégias, a nossa proteção, e principalmente eu penso que quando a gente conversa, assim como nós estamos conversando nesse momento, trocando essas ideias, fortalece a nossa convicção. A gente pensa, não, eu estou certo mesmo, né? Eu tenho que exigir, né, o respeito ao trabalho, porque, olha lá, o Rafael passa pela mesma situação, ele também tem que fazer isso, né, e outros colegas passam por outras situações, também tem que fazer isso. Então, só da gente conversar sobre isso, já melhora aí, né, 50%, 80% os nossos resultados, certo? Eu acredito bastante nisso, por isso que a gente está aqui toda semana. Outra premissa, pessoal, é a quarta premissa, né, que vocês já devem ter percebido, é a autoridade. A partir do momento que eu tenho confiança, né, demonstro que eu sou confiável e também exijo que o cliente seja confiável. Ele vai perceber que eu vou questioná-lo, né, eu vou estressar a parte documental, demonstração do que ele está me dizendo. Você vai ter que me demonstrar isso, isso e isso. Ele viu que eu estou exigindo que ele seja confiável, e eu estou demonstrando confiança também. Estou transmitindo para ele, né, que eu sei a percepção de valor do caso dele. Eu tenho clareza sobre as etapas, eu desenho com ele e digo, pode acontecer isso, pode não acontecer isso. Né? Então, é muito comum que os contratos, eu inicie os contratos com uma notificação extrajudicial. Tá? É muito comum que eu faça isso, porque eu sempre tenho a expectativa de que dê para solucionar sim, já solucionei vários casos, né, só com a primeira etapa. Normalmente são os de melhores resultados, porque você tem uma intervenção cirúrgica rápida e já com um resultado imediato, né, então é muito legal. Mas com um desenho, né, das demais etapas, se essa não for suficiente, que também acontece bastante, né, da primeira etapa não ser suficiente para a solução. Tá? Então, qual seria o quarto ponto, a quarta premissa?
com base nisso tudo, com a percepção nisso tudo, a gente vai ter a demonstração da nossa autoridade. Sim. Lembra que eu falei que o cara procura o advogado esperto, que é um erro do cliente? É um erro. Mas existem clientes que já estão atentos para isso e que eles procuram um advogado que tenha autoridade. Não no sentido, pelo amor de Deus, né, pessoal, não autoritarismo, não tem nada a ver com isso. Autoridade no sentido de ter, ser alguém que domina, que entende, que sabe o que está fazendo, que sabe que vai estar propondo soluções que ele sabe desenvolver. Não é um achista, não é um aventureiro, não é uma pessoa que está ali chutando, apostando. Né? Então é nesse sentido. Tá? Então, somados todas essas nossas 3 premissas anteriores, a quarta é que eu vou alcançar naturalmente a compreensão do cliente, a conscientização de que ele está tratando com alguém que tem autoridade no assunto. Né? Não que ele seja o melhor do mundo, ninguém é, né, o melhor do mundo, mas que ele tem autoridade para dar sequência, ele sabe fazer o trabalho dele. Né? E vocês podem jogar isso para qualquer atividade, tá? Qualquer atividade. Vamos pensar na atividade de limpeza, né, que todos nós precisamos. É uma das atividades mais importantes que existem, a limpeza. Então, a gente sabe, quando a gente está selecionando uma pessoa para limpar nossa casa, para limpar nossa empresa, nosso escritório, a gente sabe, só pela maneira como a pessoa está ali conversando contigo, que ela disse que ela vai fazer, você já sabe se ela tem autoridade ou não. Até na solicitação dos produtos que ela vai te solicitar para limpar, você já vai perceber que ela tem autoridade no que faz. Né? Então, isso serve para tudo, colegas. Tudo. Como é que se a gente contratando uma pessoa para fazer limpeza, como eu disse, uma das coisas mais importantes para a nossa vida saudável, né? Se eu consigo perceber a autoridade dela, naqueles afazeres dela, né? E tem pessoas muito boas nisso, né? Como é que eu não vou observar a mesma coisa em mim, enquanto profissional da advocacia? É óbvio que eu vou ter que transmitir a mesma autoridade, a mesma credibilidade para aquele que está me procurando, né, para que ele saiba com quem que ele está lidando, certo? Então isso é muito, muito importante, né? Nós sermos confiáveis, que nem eu falei no início, mas que a gente demonstre que tem autoridade para solucionar. Não adianta só eu ser uma pessoa confiável e eu não saber o que eu tenho que fazer. Né? Eu tenho que saber o valor, eu tenho que dar valor àquilo que eu vou fazer, certo? Então, né, acho que isso é um tópico bastante trabalhado hoje em dia. Né? E esse talvez seja uma premissa errada. Tanto que eu botei aqui nas minhas anotações o seguinte: a concorrência, Rafael, a concorrência me atrapalha? Será que a concorrência realmente tem toda essa importância prejudicial? Hoje eu tenho dúvidas, tá, pessoal? Hoje eu tenho dúvidas se essa concorrência ela tem alguma aptidão para nos prejudicar, tá? E eu tenho algumas certezas. Eu tenho certeza de que a concorrência qualificada nos puxa para cima. Então, só da gente estar reunido aqui, conversando sobre isso, nós já estamos colaborando para a gente ter uma concorrência qualificada. Explico. Olhem só. Primeira coisa, por que eu entendo que a concorrência não é tão prejudicial? Porque quando eu tenho uma concorrência de baixo nível, uma concorrência ruim, uma concorrência que trabalha com a ideia de preço, por exemplo, né? Então o cara não sabe das etapas, ele não sabe se avaliar, ele está ali como aventureiro, né? Se o profissional entrou na advocacia a passeio, por exemplo, tá? A partir do momento que um cliente conversou comigo e conversou com esse profissional, ele vai saber separar o joio do trigo. Então já começa, ele já me ajudou. Ele já me ajudou.
Bom, mas e a concorrência qualificada, Rafael? Bom, a concorrência qualificada também é legal. Imagina que eu estou numa cidade do interior e eu tenho um outro colega na cidade que atua na mesma área que eu, e ele é um bom advogado. E aí uma das partes procura por ele, porque ele quer um bom advogado. O que vai acontecer com a outra parte? Vai procurar por mim, porque ele sabe que ele não pode pegar o aventureiro. Se ele pegar o aventureiro, não vai fazer frente, não vai ter igualdade de condições com o meu colega. Então, olha que interessante. Ao invés de se odiarem, os colegas deveriam, né, estarem felizes por existir colegas de boa qualidade, para que haja um debate de alto nível, para que haja melhores soluções. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que uma colega nossa de escritório, que ela ficou muitos anos lecionando, depois ela iniciou a advocacia dela, um pouco depois, e aí e hoje é uma super colega, né, super profissional. Eu me lembro dela constatando, compartilhando comigo essas informações, essas percepções. Ela diz o seguinte: puxa vida, Rafael, agora estou me dando conta que é muito pior pegar um advogado ruim do outro lado do que pegar um advogado bom. Olha só, pessoal, olha só. Eu digo isso e devolvo para vocês uma pergunta. Concorrência nos atrapalha? Será? Então, com essas observações, vocês já podem intuir que na minha perspectiva, né, a concorrência ela vai nos trazer benefícios para os dois lados. Então, não é por existir concorrência que nós estaremos alijados, afastados ou prejudicados no mercado de trabalho. Ao contrário. Né? Ao contrário. Se a concorrência for ruim, nós vamos ser destacados. E se a concorrência for boa, nós vamos elevar o nível da advocacia, tanto em cobrança e precificação de honorários, quanto qualquer outra coisa. Então, eu sugiro, né, eu penso isso e sempre divulgo isso e sugiro para os colegas advogados que nós sejamos mais unidos, como, por exemplo, eu já mencionei aqui 2 vezes a classe médica, que eles são muito unidos na proteção do seu segmento, pelo respeito à atividade da medicina. Mesma coisa nós deveríamos fazer, devemos nos unir cada vez mais, seja em torno aqui de um curso, como é o meu caso, né? Seja num ambiente da cidade que a gente trabalha, com os colegas que existem. Quanto mais nós estivermos nos enxergando como colegas, né, e não competidores, né, eu tenho certeza que isso vai beneficiar e muito o desenvolvimento da nossa atividade enquanto advogados. Tá?